Com alegria, novamente aqui. Hoje, amanhã de entrevistas com as mamães aqui. Várias mamães que fazem parte do projeto do Titi Fabiano. E agora eu vou entrevistar, acabei de conversar com a Caroline. Agora eu vou entrevistar a Rayane, que é mamãe de três, é mamãe de gêmeos e que entrou pro projeto. E ela vai falar um pouquinho pra gente. Hoje, os bebês dela já não são bebês mais, né? Ela foi a pioneira e ela foi a primeira aluna, a aluna 01, foi a primeira aluna, e ela não só fez parte do projeto, como faz, mas também hoje em dia ela ajuda a coordenar, ela é a coordenadora do projeto, né? Ela foi uma das grandes incentivadoras minhas, foi a primeira aluna, foi a que primeiro confiou no Titi Fabiano. Ela vai contar um pouquinho da história aí. Eu vou chamar aqui Rayane Andrade, mais conhecida como Titi Rayane. Deixa eu ver se você está por aqui, Titi Rayane. E aí, Titi Rayane. Sejam bem-vindas aí as mamães, pais, vovós. Vamos ver se dá certo aqui. Bom dia, com alegria. Bom dia, tio Fabiano. Tudo bem? Bom dia para as mamães. Bom dia, prazer falar com você aqui novamente. E eu estava falando um pouquinho de você, mas eu vou deixar você se apresentar aí. E falei que você é mamãe de três e que tem gêmeos também, que seus bebês já são maiorzinhos aí, que você foi aluna 01 e que hoje você me ajuda também a coordenar. Eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, se apresentasse, né? E para a gente fazer esse bate-papo aí. Obrigado. Obrigada a você, tio Fabiano. É uma oportunidade para mim estar aqui mais uma vez, né? Podendo trazer um pouquinho aqui do que a gente vivenciou, né? De fato, ser mãe de três é um privilégio, mas também tem os seus desafios, né? E eu tenho, assim, gratidão a Deus, né? Por Ele ter colocado na nossa vida, na vida da nossa família, uma pessoa como você, né? Que não tem um olhar só para o bebê, né? Um olhar para a família. E era tudo isso que eu queria, né? Então, assim, é grandioso estar aqui hoje, poder falar um pouquinho de tudo que a gente viveu e das transformações. Meu nome é Rayane, eu sou a mamãe do Bernardo, do Murilo e da Cecília. O Murilo e a Cecília são gêmeos, eles estão hoje com 4 aninhos, vai fazer 5 aninhos já em maio, e o Bernardo com 6 aninhos. Eles têm a diferença de 1 ano e 4 meses. Então, literalmente, quando os gêmeos nasceram, eu tinha 3 bebês. E foi um grande desafio para nós. Imagina. Eles têm E 4 anos e quantos meses, você falou? em maio, eles vão fazer já 5 aninhos. Ou Ah, seja, a gente tem uma caminhada grande, tem assim uma experiência, né? Eu vejo muitos resultados, né, do que você nos orientava, o quanto tudo que a gente fez para os nossos filhos, o quanto impactou hoje. Então, assim, a gente ao longo dessa conversa eu vou poder falar um pouquinho, mas eu consigo não só hoje linkar, né, todas as vivências dentro do projeto na qual eu faço parte, as mamães que fazem parte, né? Eu vejo o quanto eu passei por aquilo, o quanto foi grandioso ter realmente implementado e o quanto isso beneficiou, né? Agora, já que meus filhos estão mais velhos, eu consigo ver com muita precisão, assim, tudo que a gente fez, o quanto impactou. fantástico. E você, né, como eu disse, você foi a primeira aluna. Como que você me conheceu? Só para as mamães entenderem, você já me conhecia antes, né, do projeto online, antes do online. Como que você me conheceu? Foi a indicação de alguém? E, e como que você ficou sabendo do projeto, que nem existia ainda, né? Que você foi a primeira a entrar, né? O projeto já existia a teoria, mas a prática com as alunas começou a existir a partir da sua entrada, de outras mamães também. O que você me fala um pouquinho disso aí, assim, de como você me conheceu e como foi entrar para o projeto? Então, eu queria muito ser mãe, então, assim, foi uma gestação programada. E o meu obstetra, ele me indicou você, né? Eu fiz algumas buscas, coloquei no meu Instagram, indicações de pediatra aqui na cidade, e eu tinha alguns critérios para poder escolher, né? Eu queria esse olhar para a família, eu queria alguém que realmente olhasse para nós de uma maneira assim, que ele lembrasse da nossa história, e não que a gente chegasse no consultório, ele, né, nos atendia e dali para frente ele esquecia de tudo que a gente conversou.
Então, eu queria um olhar diferenciado, né, para guiar a gente. E aí, ele indicou você, o meu obstetra. E aí, o Instagram choveu de Dr. Fabiano Tebas pediatra. Então, a gente escolheu você para ser o pediatra dos nossos filhos, né? E aí, a gente começou toda essa condução com você. E assim, eu não esqueço, com 15 dias de vida dos gêmeos, você do nada mandou uma mensagem no meu WhatsApp perguntando assim: Rayane, como é que tá vocês? Como é que tá os bebês, né? E naquele momento eu falei assim, gente, ele mandou mensagem para mim para saber como é que meus filhos estão. Não, ele realmente é muito diferenciado. E eu comecei a te seguir nas redes sociais, né, participar de todas as lives, porque assim, para mim, para o meu marido, a informação era crucial para que a gente pudesse realmente guiar a maternidade de uma forma como a gente sonhou. Porque eu lembro muito bem, eu lembro até o meu obstetra mesmo, porque eu fiz tratamento, né? Eu tenho um bebezinho com 6 meses e fiz tratamento e vieram gêmeos. Eu lembro que, assim, no dia de fazer a fertilização, foi o dia que o fórum ligou para falar que o Bernardo estava lá me esperando. Aí, naquele momento, eu falei assim: eu não acredito. Eu fui interromper a fertilização. Eu falei: eu não vou continuar porque eu quero o meu sonho, meu filho chegou, eu quero me doar a ele e tudo. Só que Deus foi conversando com a gente, falou assim: olha, não foi em vão, né, de eu mandar realmente no dia da fertilização, então segue. Então, a gente seguiu depois de 1 mês e meio e vieram os gêmeos. Só que quando eu falei com o meu médico, o obstetra, eu falei assim: olha, a gente vai dar continuidade ao tratamento. Aí ele falou assim: eu não acredito, ser mãe não é brincadeira, não. Ele falou comigo: você tem certeza que você vai continuar a fertilização? Eu falei: sim, tenho certeza. E aí, assim foi, a gente fez a fertilização, vieram os gêmeos. E para mim, e para o meu marido, o que mais importava era a nossa saúde, era o nosso bem-estar. Então, para nós não importava, né, o quanto a gente ia investir. O importava é o que realmente a gente ia ter de benefício com tudo isso. E assim foi, né? Então, a gente começou ali no consultório com você, com todas as suas orientações. E eu participei desse evento e naquele momento eu falei assim: ah, Alice, a gente estava assistindo junto, né? Ah, Alice, eu vou comprar. Aí ele falou assim: não, pra quê? Ele já dá todo o suporte, tudo que a gente manda para ele no WhatsApp, ele responde, não tem necessidade nenhuma. Eu falei: olha, eu vou comprar. E fui lá e comprei. Ele não concordou, ele ficou muito bravo. Ele falou: olha, devolve, pede reembolso. Eu falei: olha, eu não vou. Sabe por quê? Porque a informação pode salvar a gente, né? Afinal de contas, guiar um bebê tem seus desafios, imagina 3. Então, eu estou disposta a investir e assim foi. Hoje ele agradece, ele fala que foi a melhor coisa, porque assim, a nossa vida sempre foi muito tranquila. Nós conseguimos implementar sono, a alimentação dos meninos foi a coisa mais linda, né? Eu tenho prazer, assim, na hora do almoço eles exigem salada, eles comem com, sabe, com satisfação. Então, isso para a gente é uma tranquilidade muito grande, porque ver seu filho se desenvolvendo, alimentando bem, tranquilo, feliz, não há nada melhor para uma família, né? Para os pais, assim, de realmente ter tudo isso. Então, foi assim que eu te conheci, de Fabiana, através de indicação, depois eu me tornei sua aluna e foi uma alegria imensa para nós. Bacana. Isso aí que você falou da introdução alimentar foi tranquila, né? Eu vejo muitas mães tendo dificuldade na introdução alimentar. E eu falo sempre que a introdução alimentar ela não começa com 6 meses, né? Ela começa na gestação, né? E se a gente for pensar até antes da gestação. Mas o principal é a pessoa que está ali com o bebê, lembrar que em todo momento, desde aquela chegada em casa, desde os primeiros dias, o momento da ingestão de calorias, vamos falar assim, o momento da alimentação, que seria mamando peito, mamando fórmula, ingestão de calorias, tem que ser um momento prazeroso. O bebê precisa ter prazer, ter felicidade naquele momento. Porque se o momento da mamada for um momento sofrido, se o momento do sono for um momento sofrido, o bebê, ele assimila aquele momento um momento negativo e tem uma péssima relação com a comida. Muitos bebês mamam só se estiver dormindo, não conseguem mamar acordado, porque sente algum incômodo ali acordado. Então isso a gente precisa olhar, porque isso vai impactar na introdução alimentar, né? E é muito do exemplo da família, né? Você no dia a dia buscando pela informação e dando exemplo também com alimentação saudável, né? Com a busca por um sono de qualidade. Eu queria que você me falasse, inclusive, sobre o sono do bebê,
dos seus bebês. E assim, mesmo você sendo paciente meu do consultório, você foi lá e investiu, né? Porque você queria investir realmente em conhecimento e não somente esperar o dia da consulta. Porque o dia da consulta, eu sempre digo, e eu até falei hoje no Stories, a consulta é muito corrida. Por mais demorada, eu sempre fico, né? A minha consulta ela é diferenciada, eu fico 1 hora na consulta, eu tento explicar de tudo para a mãe. Mas eu penso assim, gente, eu precisava de 4 horas para falar tudo que eu precisava falar aqui nessa consulta. Né? Igual eu fiz esse evento na semana passada, da semana do bebê, e muitas mães ficam tentando marcar consulta aqui comigo, né? De grávidas, né? Eu, assim, tem lista de espera para consultar comigo agora, né? Graças a Deus, eu tenho, o tempo todo que eu falo isso, eu tenho que falar graças a Deus, porque realmente está muito cheio no consultório. E aí, algumas mamães que ligaram, que me conhecem, mandaram mensagem, eu falei, olha, você está acompanhando a semana do bebê, a semana do recém-nascido? Estou acompanhando, estou assistindo as aulas. Não precisa consultar comigo grávida. Porque tudo que eu falei lá, tudo que eu falo na consulta, lá eu falei e falei muito mais. Então, se você assistiu... Então, assim, eu tenho tranquilidade que o conteúdo que eu entrego de forma gratuita, ele transforma a vida das pessoas, a ponto de eu falar, não precisa consultar comigo se você tiver assistir a aula lá gratuita, né? É lógico que tem coisas que tem coisas que o online não substitui, né? O menino tá com uma febre ali, precisa ser examinado. Mas até nisso, a mãe saber o momento de buscar, o momento de evitar pronto-socorro, isso traz uma segurança, né? Então, parabéns aí por você ter investido no melhor enxoval, que é o conhecimento. E você conseguiria fazer assim, né? E depois você, aí continuando a história, você continuou não só foi a primeira aluna, mas começou a me ajudar com as outras mães também, né? Me ajudar, ó, dando informações. Olha, por que você não faz uma live mais dias? Você está fazendo só uma vez na semana? Por que você não... E aí começou a me auxiliar do outro lado, né? Sendo como se diz, o outro lado da moeda, né? Porque uma coisa é eu fazer e achar que tá recebendo bem do outro lado. E outra coisa é você do outro lado, né? Junto com as mães, no campo de batalha, e trazer informação. E isso foi muito rico, né? Então, por isso que esse projeto é tão grande, né? Porque tem não só um pediatra que quer entregar tudo de melhor para as mães, mas tem como coordenadora uma mamãe que foi a primeira aluna e que ajudou esse projeto a crescer. Mas, esquecendo a parte de coordenação, né? Voltando como aluna, o que você poderia pensar assim antes, né? Você, em relação a sono, a alimentação, você falou aí. Travou. Não sei se foi do, a do minha. Voltou. voltou do Voltou, antes, Fabiane. Mas antes aqui, de antes entrar de no eu fazer uma projeto. pergunta, deixa eu contar. Na verdade, você estava falando sobre a questão da consulta. E eu queria falar muito do que realmente eu senti em relação a toda essa entrega que você faz, né? Porque realmente é algo que você não vê por aí. Não tem toda essa dedicação, sabe? E assim, a gente tinha acesso a você e eu levava os meninos, eu lembro, eu levava nas consultas. E às vezes no dia da consulta eu não tinha nada para te perguntar. Meus meninos estavam super bem, mas tinha momentos no meu dia a dia em que eu enfrentava as dificuldades e aquilo me trazia insegurança muito grande. E assim, eu lembro como que era assim, fantástico eu poder entrar em uma mentoria e sanar as minhas dúvidas, sabe? Então, assim, eu lembro, era muito legal, assim, porque como a gente sempre pensou nesse todo esse controle, então a gente levava, mesmo sem o bebê estar passando mal ou não, a gente levava para medir, para pesar, para saber como é que estava, se estava ganhando peso. E a gente não tinha dúvida nenhuma. Só que quando a gente retornava do consultório, as dúvidas batiam na porta. E eu falava assim, e agora? Vou lá no de Fabiane fazer as perguntas. Então, assim, no dia a dia de uma mamãe, a gente passa por situações diversas. E eu vejo do lado de cá como coordenadora, né? E assim, para tirar o chão de uma mãe, basta uma manchinha pequenininha na pele do bebê, sabe? Então a mãe vê o bebê chorando e muitos bebês choram porque estão irritados, eles estão tão cansados, eles estão assim, é, vivendo realmente a privação de sono, né? Assim, passando por aquele efeito vulcânico. E a mãe às vezes acha que o bebê tá passando mal e a mamãe começa a criar muitas coisas na cabeça, e a mamãe leva no pronto-socorro, e a mamãe leva no posto, e aí pede ajuda a alguém, aí fala, dá chá para esse menino que pode ser cólica. E eu vivi isso, sabe?
Porque quando você está passando por uma insegurança muito grande, e aí vem alguém que você confia e fala assim: olha, fulano de tal deu um chá pro bebê e o bebê melhorou. E aconteceu isso comigo, e olha que eu estava sendo orientada por você no início, né, que meus bebês eram recém-nascidos ainda, ou seja, eu não tinha vivenciado tudo que hoje eu tenho, né, de vivência. E eu dei chá para o meu filho, por um dos gêmeos, e ele teve intoxicação. Então, assim, olha o risco que você tem de não ter a informação. Outra situação que aconteceu comigo foi de a minha filha engasgar. O tio Fabiano, ele leva, assim, com muita frequência, uma informação que é não dê remédio para o seu bebê dessa maneira, que é com a seringa. E eu fiz isso enquanto a minha filha estava recém-nascida. Ela engasgou. E graças a Deus eu tinha preparação para poder desengasgar minha filha. E graças a Deus ela não teve sequela nenhuma. Graças. Então, a informação, ela pode salvar vidas. Então, eu do lado de cá, hoje eu vim aqui como mãe para poder falar, né? Para poder realmente resgatar um pouquinho dessa vivência que né? Não tem essa romantização, né, dessa vivência que realmente a gente passa por momentos muito desafiadores no início da maternidade. E uma vez que você consegue ter uma condução, a informação certa, a sua vida pode mudar por completo, né? Então, eu tenho 3 filhos, eles dormem bem, eu tenho tempo com meu marido, eu faço atividade física, eu trabalho, meus filhos são felizes, sabe? Então, assim, é uma vida muito harmoniosa, né? E muitas inseguranças que acontecem no dia a dia são por falta de informação. Então, investir em informação é importante, igual diariamente no Instagram, né? Várias mensagens de mamães, por favor, me ajuda. E vivem essa desinformação por muito tempo, porque o contato com o pediatra não é a realidade do que eu tinha, né? Eu escolhi por um pediatra no particular, um pediatra que tinha um atendimento tão bom. Então, assim, nem todo mundo tem esse acesso ao pediatra, tem contato com tanta frequência, e quantas situações são vivenciadas ali pela mamãe, pela família, desajuste com o marido, né? Então, realmente é importante a gente olhar para isso, sabe? A gente não tem que olhar para valor, a gente tem que olhar pelo que vai realmente transformar e impactar, né? E assim, depois que eu fui descobrir, eu não sabia que existiam 1.000 dias de vida do bebê. Não fazia a mínima ideia. Eu já tinha ouvido falar assim: nos 3 primeiros anos é importante, tudo que você faz nesse período vai impactar. Só que eu não tinha noção e dimensão de tudo isso. E eu fui descobrir dentro do curso, né? Porque nem no consultório, através da consulta, a gente tem essas informações. E aí eu falei assim, gente, eu não acredito. Realmente é a fase mais importante, é a fase onde a gente tem que implementar sono de qualidade, alimentação. É a fase essencial para que eu veja meu filho lá na fase adulta, colhendo os frutos de tudo isso, sabe? E aí, quando você fala sobre isso, não existe mais argumento. É o momento mais importante da vida do bebê. Então, não tem como a gente deixar de agir, não tem como a gente deixar de buscar realmente por conhecimento e conhecimento de qualidade. E tomar cuidado com as situações, as informações que vão chegando para a gente ali de familiares, internet, que às vezes desconstrói muito o dia a dia de uma leveza de uma mamãe, sabe? Então, antes de você me fazer a pergunta, Fabiana, eu queria falar muito isso, porque eu vivenciei isso, sabe? No seu consultório, eu não vivenciei 5% de tudo que eu vivenciei dentro desse projeto, sabe? E não era só você, né? Tinha as especialistas trazendo informações, né, sobre o dentinho, que era odontopediatra, tinha a fonoaudióloga para poder me ajudar com os estímulos, não só para fala. Eu fui descobrindo que tem estímulos sensoriais, que a gente vai trabalhando isso desde da chegada do bebê até a introdução alimentar, que favorece, sabe? Então são pequenos detalhes, a questão do engatinhar, né? Que toda mãe fala assim, é doido para ver o filho andando. Tanto que a Cecília, ela andou com 7 meses. Sete Que meses, isso? não é É, esperado. Mas olha lá, aí vem uma informação muito importante. A gente fica doido para o bebê andar. Mas o engatinhar é fundamental para, por exemplo, na fase escolar. E aí você, depois que você tem essa informação, você fala assim, não vamos pular etapa, vamos proporcionar, sabe? Então, assim, é muitos detalhes que a gente não faz a mínima ideia e que no consultório a gente não tem essas informações, não tem mesmo. não é impossível. Como você mesmo disse, o tempo de uma consulta ele é limitado, mesmo que faça, vou ficar 1 hora. Ah, então por que você não fica 3 horas? O bebê vai ficando irritado,
A mãe chega no ponto que está cansada, ele nem chora, ele quer mais. Então não tem jeito, né? Você ficar 3 horas, até jeito tem, mas não vai ser produtivo. E ali no curso, no projeto, você consegue buscar pela informação de acordo com a faixa etária do seu bebê, de acordo com aquilo que está vivenciando, além de ter esses encontros comigo, né? Além de você ter tudo gravado, você tem os encontros comigo para poder tirar as dúvidas na individualidade de cada caso. Um livro que eu sempre recomendo para as mães é esse livro aqui, ó. Ele é baratinho, Cérebro do Bebê. A pessoa que lê esse livro aqui, ela se você quiser, tem até no YouTube aí o audiobook dele, você pode ouvir. Às vezes a pessoa vai fazer atividade física. Quem, esse livro é fantástico. Ele mostra a importância do cérebro, a importância da gente entender o cérebro do bebê, né? Que é diferente a forma do bebê pensar, a forma do bebê entender o mundo e aprender é diferente do adulto. O bebê aprende com emoção e tudo é emoção, emoção positiva ou negativa. Se você deixa o neném chorar no berço, ele tá tendo uma emoção negativa ali naquele momento e ele vai associar o choro, que é até então uma comunicação, a um momento que ele é abandonado. E ele começa a não se comunicar mais. Não é que ele aprende a dormir. Então, muitas pessoas acham que, deixa eu chorar. E isso que você falou aí do chá. O quanto que custa a informação? Fala, nossa, mas eu vou entrar para o seu projeto, vou ter que pagar tanto. É um investimento, né? Agora, quanto que custa não ter as informações, né? Por mais que eu leve conteúdo gratuito de qualidade, igual a semana passada, né? Um evento fantástico. Mas a dúvida, pode dar chá ou não? Você tem a que recorrer. Por que não pode? Não é simplesmente falar que não pode. Porque a vovó criou você, né? Provavelmente quem te recomendou o chá criou você ou criou alguém da sua família com chá e sobreviveu. E por que você vai convencer a pessoa que não pode? Então, é diferente de você colocar, e por isso que eu faço questão de colocar as vovós, os papais, né? Quem quer realmente fazer diferença na vida do filho, colocar na mentoria também, colocar para participar do projeto. Por isso que não é só um curso, é um projeto. Para poder eu explicar, não pode chá, porque o metabolismo do bebê, ele está muito imaturo, o organismo vai absorver algumas substâncias que podem ser tóxicas, igual você mesmo falou que aconteceu com o seu bebê. Então, assim, são explicações, né? Por que não pode dar sal? A gente explicar sobre a anatomia dos rins, explicar sobre como funciona. Então, a gente explicando para a vovó, a gente consegue convencer para que a rede de palpite, de apoio não vire uma rede de palpites. E a pessoa entendendo como funciona o cérebro do bebê, entendendo por que não pode deixar chorando, porque isso, olha só o custo que isso tem. Se você, não, ouvindo opinião de pessoas, deixa chorar que aprende. Aprende que aí passa a dormir, talvez até passe mais rápido do que seguindo um método gentil. Só que ele passa a dormir às custas de falta de estímulo amoroso naquelas áreas do cérebro que são importantes de estimular. Excesso de cortisol que pode dar até o estresse tóxico, né? O excesso de cortisol pode dar até morte neuronal. Então a gente sabe, essa ciência mostra, a gente sabe do custo, quanto que custa a desinformação, não ter a informação. E a mãe seguir um caminho errado, mesmo se querendo acertar, né? E é uma fase muito importante, os primeiros 2 anos de vida aí que você falou, né? Os primeiros 1000 dias, né? O período de gestação, os primeiros 2 anos. Provavelmente eu tinha falado em alguma consulta, mas o neném devia estar chorando na hora, e aí você aprendeu no curso. Isso é importante, Fabiano. Como é desafiador estar dentro de um consultório com um bebê. E aí vem as demandas. E como eu tinha dois, então, assim, realmente era desafiador, assim, você realmente compreender e absorver tudo que você gostaria de passar, né? E isso hoje eu vejo com muita clareza, muita clareza. Mas assim, Titi Fabiano, hoje, graças a Deus, a gente leva uma vida assim que a gente fala que a nossa vida é muito melhor depois da chegada dos nossos filhos, sabe? A nossa vida realmente transformou e transformou para muito melhor. Só que as pessoas falaram que a minha vida tinha acabado. Elas falaram que eu nunca mais ia dormir, que já era a Rayane, né? Que assim, agora eu quero ver realmente como é que vai ser a vida dela. E assim, como que chega falas? E eu sei que são pessoas boas, de coração bom, querendo ajudar. Eles falam querendo ajudar. Mas eles jogam uma carga tão grande em cima da gente. E, assim, eu lembro com muita clareza, assim, como se fosse ontem. As pessoas falaram que minha vida tinha acabado. E eu falava assim, a minha vida não acabou. Porque tudo que eu mais queria nessa vida era ser mãe. Sabe? E aí, é claro, eu passei desafios demais, Fabiana, mas demais. Porque, assim, eu comecei a constar com você, mas eu fui comprar seu curso um pouquinho mais para frente. E aí eu não tinha todas as informações, né? Então eu passei essa questão da intoxicação, passei a questão do engasgo com a minha filha, porque eu não tinha informação, né? Passei a questão
outras questões, né, que a gente vai conversar por aqui. E assim, eu literalmente eu achava que eu ia morrer. Com 15 dias dos meus filhos e ver essa carga muito pesada da minha filha que engasgou, ela chegou a ficar roxa na minha mão. Eu desci a escada da minha casa falando assim: Meu Deus, a minha filha morreu! E chorando, sabe? E aí a minha cunhada, ela é enfermeira, ela mora no meu prédio. E aí eu bati na porta, ela não tava, mas meu irmão tava. E aí eu falei assim, olha, minha filha morreu com ela nos braços. E eu fazendo a manobra nela. Ele falou assim, olha, calma, fica tranquila, continua fazendo a manobra no seu filho. Então eu fui fazendo a manobra nela. Então, assim, eu passei tantas situações difíceis, mas tantas situações difíceis que eu falava assim, meu Deus, quem dera eu se eu tivesse tido todas as informações da minha gestação, sabe? Então, assim, e eu busquei na gestação, porque como eu tenho plano de saúde, né? E até um detalhe engraçado, porque eu não optei por um pediatra no plano, porque eu não queria receber a atenção do que realmente os pediatras entregam no plano. É muito corrido. Não tem como olhar, não tem como me entregar realmente o que eu buscava. É, então, assim, a gente buscou, né? Porque a gente é plano de saúde, a gente tinha um plano aqui na cidade que era o bebê cegonha, ou seja, quando você estava gestante, você buscava por essa informação. Então, meu marido, ele tinha informação de que ele precisava ter um olhar para mim, que na hora que eu estivesse amamentando, que ele precisava ali me acolher, né, trazer uma água para mim, para poder realmente aliviar aquele processo. Então, assim, eu ainda tive essa oportunidade que muitas mamães nem têm, né? Então, envolver o esposo é muito importante, né? E eu vejo isso hoje, né, com muita clareza, que quando os pais eles têm noção do que pode fazer, eles fazem. E muitas vezes eles deixam de fazer porque eles não sabem e a gente também não consegue passar para eles. É um grande desafio, né? Então, o curso ele proporciona, ele nos ajuda realmente a também envolver outras pessoas. Mas aí, voltando sobre esse processo de que eu não dormia, que era muito difícil para mim, eu realmente, assim, eu estava exausta. E eu tinha rede de apoio comigo. Os meus primeiros 20 dias, a minha sogra estava do meu lado, me dando muito apoio, sabe? E mesmo assim, com a rede de apoio, eu estava enlouquecendo, né? Eu falei, meu Deus, assim, não consigo, não tem jeito de ser assim, né? E eu sofria de ver meu filho mais velho precisando de mim e os gêmeos demandando muito de amamentação, então realmente era um desajuste muito grande. E aí, com as informações, eu fui entendendo, né, o que de fato eu podia proporcionar. E eu lembro de Fabiana, assim, que eu colocava meus filhos para dormir na claridade. Porque tem um dizer, né, que você coloca na claridade para ele entender o que é dia e o que é noite. Eu estava remando contra o que eu queria. Eu queria que meus filhos dormissem, mas como as pessoas falavam assim, coloque na claridade para ele entender o que é dia e o que é noite, eu colocava meus filhos, eu tenho uma sacada grande na minha casa assim, eu colocava eles de frente para a claridade para eles dormirem. Então, pensa na situação em que eu proporcionava a eles, né? Então, depois, né, com toda essa orientação, a gente foi construindo a rotina com a nossa individualidade, afinal de contas, não era um bebê, eram 3 bebês que demandavam da gente. E a gente foi organizando, fomos construindo, o Murilo começou a dormir, mas a Cecília, na verdade, eles começaram com 2 meses, eles já dormiam super bem, mas com 4 meses, eles dormiam 7 horas e acordavam 6 horas da manhã. Então, assim, sem mamar, dormindo a noite inteira. E eu sei que isso não é esperado, né? Mas com a condução das informações, a gente conseguiu, de fato, organizar. E assim, eu e meu marido, a gente tinha tempo para recuperar, a gente tinha tempo para poder fortalecer a nossa união, sabe? E assim é até hoje, né? Eles dormem super bem, eles têm uma rotina previsível. Então, por exemplo, quando eu preciso me ausentar, eu preciso fazer uma atividade física, ou eu tenho, por exemplo, um compromisso, eu sei que horas que eu posso marcar e eu sei qual horário que eles são mais desafiadores. Porque a rotina te proporciona isso, sabe? É enxergar o seu filho de uma maneira muito mais clara. Ele proporciona você a entender que tem momentos do dia que você precisa agir de forma diferente. E assim você vai cada vez mais trazendo leveza para sua maternidade, construindo sono de qualidade e vivendo uma maternidade mais tranquila, né? Sim. E você falou que seu marido foi contra comprar, né? Falou, não, pede dinheiro de volta, pede dinheiro de volta. É interessante isso, né? E depois ele viu que foi um bom investimento ou não? Vocês tiveram esse tipo de conversa? Ó, viu, tipo assim, viu? Não falei com você ou não, até hoje ele acha que não. Me fala aí. Não,
Então, meu marido, ele não aceitou eu comprar o curso, né, no começo. E assim, com poucos dias, eu já comecei a implementar e já colher os resultados. E aí ele começou a ser muito grato. Hoje ele agradece a Deus por eu não ter escutado ele. Porque se eu tivesse escutado ele, tivesse devolvido, eu nem consigo mensurar o que seria da nossa família de verdade. Eu não sei, sabe? Bacana. E algo muito interessante é porque, assim, como eu falei, nós mães, a gente quer muito que a gente tenha a contribuição do esposo, sabe? Isso é algo que a gente quer muito. Só que se eles não têm a informação, eles não conseguem. E naquela vivência ali, naquela turbulência de às vezes privação de sono, a gente também não consegue trazer para ele de forma clara como ele pode nos ajudar. Então, envolver, né, o nosso esposo, dar tempo para ele, né, que foi o meu caso, eu tive que dar tempo para que meu marido entendesse a transformação que estava acontecendo na nossa vida. A partir do momento que ele começou a entender, eu comecei, olha esse vídeo aqui. Olha o que está falando, sabe? Porque assim, eu vejo que é uma dificuldade muito grande as pessoas entenderem sobre a questão da tela. E nós guiamos os nossos filhos sem o uso da tela até 4 anos. Com 4 anos, com dor no coração, eu tive que implementar. Mas mesmo assim, porque eu via através da rotina como agitavam meus filhos da tela. Como era muito mais legal vê-los, por exemplo, brincando, se estimulando. E quando a gente implementava a tela, era inúmeros despertares à noite. Uma criança que dormia bem começou a ter despertar à noite. Nós descobrimos sensibilidades, a criança fica mais irritada. Então, assim, foi muito legal viver esse processo, sabe? E os pais, a família, né? Eu lembro muito bem que eu fui para casa de uma prima e a prima ligou a televisão. Eu falei, não liga, por favor. Ela falou assim, Rayane, deixa de ser chato, deixa os meninos ver. Eu falei, realmente estou na casa das pessoas, não posso falar nada. Aí deixamos. Mas a minha filha chorava a noite inteira, a gente não dormiu à noite, sabe? Então, assim, é muito legal você ter informação, entender o processo do que é esperado, do que não é esperado, porque você consegue perceber melhor o seu filho, né? E assim foi. Com 3 anos, eu percebi que tinha algo de errado com meu filho, que não era o que era esperado. E eu busquei por intervenção. E a gente fez uma construção, assim, de intensificação de cuidados, né? E a gente descobriu que ele tem TDAH. E hoje, assim, como eu sou grata ao Titi Fabiano, não tem como mensurar isso, sabe? Ele sempre dormiu bem, com alimentação muito boa. Ele, com esse diagnóstico, né, ele não teve perda no aprendizado, então não teve perda cognitiva. Então, o aprendizado dele é excepcional. Começou a ler com 5 aninhos, está indo super bem nas atividades da escola, sabe? Então, eu vejo o quanto o cuidado que a gente teve nesse período mais importante da vida dele tem repercutido. E ele começou as terapias, então ele já foi. Ele recebeu alta semana passada do fonoaudióloga e o meu coração se alegrou muito. E na hora que eu recebi a mensagem, eu falei assim, gente, ele só está recebendo alta agora porque teve uma junção de cuidado aqui em casa com o cuidado também ali. Porque eu vejo que muitas crianças que passam por terapias, que né, precisam né, dessas intervenções, às vezes ela não consegue avançar por quê? Porque não dorme bem, tem desajuste alimentar, sabe? Uso de tela excessivo. Então, não adianta, você acaba, às vezes, investindo, né, em tempo, às vezes até financeiramente, para poder fazer as intervenções, e as intervenções, elas demandam mais tempo para que realmente o bebê ou a criança ela consiga responder. Então, esse cuidado, ele vai além do que a gente busca hoje, porque quando assim, Fabiana, a gente ganha um bebê, a gente está insegura, né? Eu passei por isso. Eu fiquei insegura em relação ao banho, eu fiquei insegura quando eu dei a introdução alimentar, sabe? Então, são várias inseguranças que acontecem ali no dia a dia, que quando você tem informação, tudo fica muito mais fácil, sabe? Então, Sim. assim, a gente consegue perceber hoje, né? Vivenciando todo esse tempo, o quanto a informação me deu a oportunidade de ajudar os meus filhos, sabe? Então, assim, eu tenho gratidão demais a você e eu e meu marido, a gente vai ser eternamente grato por tudo que você tem nos ajudado, sabe? Então, assim, hoje eles têm 4 e 6 anos, eles dormem 7h30 da noite e dormem até 6 horas da manhã. Então, assim, a gente consegue ter tempo um para o outro, sabe? Então, é uma construção da família.
Não é só um Uhum. olhar para o bebê, entendeu? Fantástico. Não, muito bom conversar com você, ouvir isso aí. Né, igual esse impacto, né, que tem a longo prazo ao seu filho com TDAH. Se, né, o TDAH não vai deixar de existir, mas o sono de qualidade, o não ter dado tela, a alimentação saudável, fez com que esse TDAH tivesse menos estrago, vamos dizer assim, menos repercussões negativas na vida dele. Né? Então, isso impacta em tudo, né? Então, a organização de rotina, a organização de saber o que é esperado para cada faixa etária, ter o domínio do que fazer em cada fase, não vai evitar todos os problemas, mas você vai evitar muitos problemas e vai minimizar muitos problemas que podem aparecer por aí, né? E essa questão, né, muitas pessoas, mamães perguntando aí que projeto é esse, projeto é esse, né? É um projeto A Vida do Bebê da Gestação aos 2 anos. É um projeto que a mamãe recebe todo o material gravado sobre todas as fases, de todos os assuntos da vida do bebê, em todas as fases até os 2 anos, sono, alimentação, desenvolvimento, além de ter encontros ao vivo comigo, em grupo, exclusivo para as alunas, que nós abrimos hoje às 7 da manhã as vagas e as mamães que estão entrando aí, tem muitas mamães, enquanto a gente está conversando aqui, muitas mamães entrando, né, vão ser acolhidas pela minha equipe, e quarta-feira já vai ser o primeiro encontro ao vivo. E essa questão do papai não concordar é muito comum, é muito comum. Até hoje, desses 4 anos, não teve um pedido de reembolso que a mamãe falou assim, eu vou pedir reembolso porque eu não gostei do curso ou porque não tive resultado. 100%. Foi assim, meu marido não concordou. Geralmente é no dia que compra, o marido, você é doido de ter comprado isso. Né? A mamãe que eu conversei essa semana, você é doida de jeito nenhum. Então, e aí pede o dinheiro de volta porque o papai não concordou e vai dar problema aqui em casa se eu não pedir. Mas por isso que eu falei com a minha equipe, geralmente é 7 dias a garantia. Né? Eu falei, vamos dar 2 semanas, 15 dias, para poder dar tempo da mamãe participar de pelo menos 1 ou 2 encontros ao vivo e colocar o papai também, porque o dia que o papai participar de um encontro ao vivo, que fizer a pergunta, ver minha resposta, que tirar a dúvida e chegar em casa do trabalho e sentir a esposa mais tranquila por ter esclarecido todas as dúvidas, o bebê dormindo melhor, ele vai ver. É igual eu entrevistei um pai outro dia, né, que é um mágico de Oz, que é o Wellington. Ele falou isso, falou assim, ó, depois que eu entrei, eu consigo trabalhar mais tranquilo, né? Então, assim, isso vai impactar e o pai vai sentir isso, né? Então, peça o papai, quem está interessado, é só colocar eu quero, tá? Digita eu quero, você vai receber o link para inscrição. E aí você conversa com o papai, mas pede apoio, não pede autorização. Fala, vamos junto, porque vai fazer toda a diferença, tá bom? Ô Titi Raine, muito obrigado, tá? Eu vou conversar com uma outra mamãe, né, agora também, vou conversar com uma vovó também, não sei se a vovó vai poder falar comigo, nós atrasamos. Mas assim, gratidão demais da conta. Eu só tenho a agradecer você aí, não só por você ter cedido esse bate-papo, mas também por tudo que você faz aí pelo projeto aí. Obrigado. Mas, Fabiano, eu que tenho a alegria de estar aqui e de participar desse projeto tão incrível. Diariamente, né, a gente recebe tantas mensagens de cada mamãe ali. E a gente vê o quanto realmente o nosso trabalho, ele impacta na vida dessas famílias, sabe? Então, assim, é um trabalho que tem muita profissionalismo, mas que é um trabalho feito com o coração. Então, vocês conseguem ver através do Instagram do Fabiano, das lives, o quanto ele entrega com amor, né? Então, assim, dentro do projeto não é diferente, né? Dentro do projeto a gente ainda tem essa aproximação com as mães, né? A gente está sempre disposta a ajudar. A nossa equipe, ela foi construída com pessoas que realmente têm esse olhar, que têm essa preocupação. Então, a gente está aqui do lado de cá, realmente querendo abraçar vocês, querendo guiar vocês e ouvir vocês, né? Para a gente é muito importante, né? Então, quem realmente tem condições de fazer parte desse projeto, pode ter certeza que vocês vão ser impactados da melhor forma possível. E obrigada, Titi Fabiano, por tudo e boas entrevistas para você aí. Tá bom, obrigado. Ó, beijão para todas as mamães aí, papais. Dá um beijo nas suas crias aí, nos seus três, no trio. E um abraço no Alisson aí também. Tudo de bom para vocês aí. Fica todo mundo Obrigada. com Deus. Daqui a pouquinho Tchau, eu volto tchau. ao vivo aqui para conversar com outra mamãe.